Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria começar aqui com alguns avisos. Primeiro, lembrar aqui que de 14 a 19 de setembro, eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia. Reunindo e sintetizando várias investigações que eu tive fazendo ao longo dos últimos 20 anos e que foram expostas assim de maneira ocasional e esporádica em vários cursos que eu dei. As inscrições e informações pelo telefone 041 9974 4443 ou 041 3257-0987 com o senhor Eduí, ou então pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. Também aqui queria avisar que o meu filho, Luiz Gonzaga Carvalho, Gugu, está formando uma turma para o segundo semestre, para o seu curso de Simbologia e Cosmologia. Está formando uma turma em Fortaleza. Há também a possibilidade de formar turmas em Belo Horizonte e Brasília. Mas quem estiver interessado, para Fortaleza, os de Fortaleza que entra em contato com Renata. Renata, 085 8652 0581. E para os outros dois lugares, ou para Fortaleza mesmo, o próprio Eduí. 041-9974-4443 e 041-3527-0987. Nós colocamos essa semana algumas novidades no site do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org, e prosseguimos com o curso online de filosofia todo sábado às 17 horas. As inscrições para o curso online estão permanentemente abertas, porque tão logo o cidadão se inscreva, ele recebe todo o material gravado das aulas anteriores. Queria aqui também avisar dois alunos, o Eduardo Levi e o Ronald Robson, e eles me mandaram uns trabalhos muito bons. Uns sobre a teoria dos quatro cursos, outros sobre o meu livro As Aflições. Esses trabalhos são realmente muito bons. Eu gostaria de poder comentá-los mais extensamente. Se houver uma chance de fazer isso, será no curso online, não aqui. Aqui não dá, aqui tem que ser tudo picotado. Evidentemente, durante a semana tem aí dezenas de pessoas perguntando como é que eu estou vendo esse caso de Honduras, né? E existe algumas, como é que diz? A situação lá não está tão preta quanto se pinta, né? Taiwan e Israel reconheceram o novo governo, a União Europeia reconheceu o novo governo, com exceção da França e da Alemanha. O novo presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, declarou que a crise de Honduras tem que ser resolvida pelos hondurenhos. E o governo da Costa Rica apresentou uma queixa na Organização dos Estados Centro-Americanos pelo fechamento da fronteira entre Honduras, El Salvador, Nicarágua e Guatemala, porque daí impede o trânsito de
caminhões carregados de alimentos e outros produtos da Costa Rica que faz parte do comércio normal entre Costa Rica e Honduras. Então você vê que o negócio não está, esse bloqueio aí não está funcionando, não. Isso é um negócio simbólico, isso é uma viadagem inventada por esse seu Zé Miguel Insulza, que não vale o que come, é empregadinho do Hugo Chávez. Agora, a única coisa interessante que tem nesse negócio todo é a iniciativa do Barack Obama. E tudo isso aí partiu dos altos círculos federais americanos. O governo americano agora já se tornou um órgão de proteção ao castrochavismo e ao narcotráfico no continente. Porque o problema desse seu Zelaya não é só que ele estava tentando realizar um plebiscito para ele se eternizar ali no poder, como fez o Chávez. O problema é que esse camarada tem realmente ligações com o narcotráfico, como o nosso presidente tem. O sujeito que disser que o Lula não tem ligação com o narcotráfico é para só não querer ver. É só você ver lá 12 anos de atas do Foro de São Paulo, tomando decisões junto com o FARC, né, junto com o MIR, etc. Falava como que isso não é uma parceria? Mesmo que ele não ganhou um tostão, parceiro ele é. Eles estão lá fazendo negócio, lutando pelos seus interesses comuns. Tá certo? E a FARC é o maior distribuidor de cocaína na América Latina e no Brasil. E um dos principais fornecedores aqui para os Estados Unidos. Quer dizer, como é que vai dizer que o Lula não tem ligações com o narcotráfico? Olha, meu filho, quem não tem ligação com o narcotráfico sou eu. Eu nunca vi ninguém da FARC, eu só li a respeito, não sou amigo de ninguém lá, e não assino comunicado conjunto com eles. O Lula assinou e falou, é parceiro do narcotráfico. Quando é que vocês vão entender? O Brasil, assim, cabeça de brasileiro agora, tá assim, é a síndrome do piu-piu. O sujeito está vendo a coisa na cara dele, mas ele fica, mas será que é? Será que não é? Né? Quer dizer, é que ele não quer ver, é aquela fraqueza. Se enxergar o que está acontecendo, vai ter que tomar uma providência. Como ninguém quer ver isso, ninguém quer ver. Deputado não quer ver, senador não quer ver, Polícia Federal não quer ver, a magistratura não quer ver, as Forças Armadas não quer ver. Isso é tudo um bando de boiola. Atenção, boiola, todos eles. Eu não respeito mais ninguém no Brasil, tá certo? Mas ninguém. Não tem homem mais nessa terra, tá entendendo? É todo mundo aí, é boiola. É claro que tem pessoas que não podem realmente fazer nada, o cidadão comum não pode fazer nada, mas a classe dirigente, todos mesmo da classe dirigente do Brasil, são todos, ou são ladrões e cúmplices de tudo isso que está acontecendo, cúmplices do assassinato anual de 50 mil brasileiros. O presidente da República é o primeiro. Seu Lula, o senhor está assassinando 50 mil brasileiros por ano. O senhor com esse namoro com o FARC, tá certo? E com esse negócio de seu governo vive protegendo gente da FARC, o senhor está facilitando o assassinato de 50 mil brasileiros por ano. Tá certo? Quer dizer, o senhor é um assassino em massa, sim. O senhor é um genocida, sim. Tá certo? Além de cúmplice do narcotráfico. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Não se ouve lufas. Então, esse negócio de chamar o que aconteceu em Honduras de golpe de Estado, isso aí é truque. Isso é para enganar as pessoas. Porque se foi golpe de Estado, então a derrubada do Collor também foi, Fernando Collor também foi golpe de Estado, porque foi o parlamento que estava lá votando o impeachment do cara e forçou o indivíduo à renúncia. Se o Collor, por acaso, não quisesse sair do Palácio do Planalto, né, então o que faria o parlamento, o que faria a Suprema Corte? Mandaria o exército cercar e tirar o sujeito de lá à força, exatamente como se fez em Honduras. O sujeito não quer sair do cargo, então ele é saído mano militar. É o procedimento normal. Nos Estados Unidos, então, tem o impeachment with an order to remove. Quer dizer, impeachment acompanhado de uma ordem de tirar o sujeito de lá. É uma coisa que existe aqui normalmente. Também tem em Honduras. É golpe de Estado, caralho, gente. Até quando vocês vão, né, permitir que esse pessoal com jogo de palavras deixe vocês em dúvida, os enfraqueça e impeça vocês de ver as coisas com seus próprios olhos?
No Brasil está vigorando aquele negócio do Groucho Marx. Afinal de contas, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Cada vez que um figurão no Brasil pergunta isso, o brasileiro arranca os olhos imediatamente porque não quer ver. Né? Quer dizer, esse é um povo servil, um povo de puxa-saco, psicofantas, tá entendendo? Claro que não estou acusando aqui o povo inteiro, só as pessoas da classe letrada para cima. Né? Quem tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Não se ouve nada. Não é ninguém. Então, aqui, no dia que se noticiou que tinham derrubado o Zelaya, a tal da Human Rights Foundation, imediatamente, né, entrou no cordão dos puxa-saco e soltou lá um manifesto contra a derrubada do Zelaya. Todo mundo quer o Zelaya no poder porque Honduras é um canal importante para o transporte de drogas para os Estados Unidos. Atenção! E o Zelaya é o protetor desse evento. Quer dizer, enquanto o Zelaya está no poder, os aviões do narcotraficante podem atravessar o território de lá sem nenhum problema, como atravessa de Cuba. O território é o espaço aéreo, não é o território, espaço aéreo. O espaço aéreo de Honduras estava liberado para o narcotráfico, agora não está mais. Isso aí representa um prejuízo de bilhões. Vocês sabem que aquele sujeito que era presidente da Bolsa de Mercadoria aqui de Nova York, o Richard Grasso, era amiguinho da turma da Farc. Por que amiguinho? Porque o dinheiro da Farc que tem lá é uma grandeza. Eu acho que calcula-se que 1/3 do dinheiro da Bolsa é lavagem de dinheiro do narcotráfico. Então, se parou de entrar a droga, meu Deus do céu, tem que fazer uma coisa, tem que botar o homenzinho lá de novo. Então é isso, para que isso que serve Obama, para isso que serve o EA, né? Agora, como é que a gente pode discutir seriamente? Vamos sentar aqui, vamos ver juridicamente se foi um golpe de Estado. Olha, se fosse um golpe de Estado, seria bem dado. O presidente que faz um treco desse tem que ser tirado lá com um pontapé no meio do cu. Não precisa nem os procedimentos legais, mas eles seguiram todos os trâmites legais. Né? E tiraram... Olha, eles são tão bons que mandaram o sujeito embora quando devia fuzilar. E são tão bons ainda que na segunda vez não deixaram descer. Porque se fosse eu, deixava descer, já punha direto na cadeia imediatamente. Tá entendendo? Ou então um pelotão de fuzilamento. Então, eles pensam que esse negócio de narcotráfico é brincadeira, a gente pode tolerar, discutir amavelmente essas coisas. Só não tem o menor sentido isso, pô. Agora aqui, né, eu comentei no artigo, acho que não saiu ainda. Você veja como é que estão as coisas aqui. No 4 de julho, houve o famoso Tea Party. Eles estão chamando de Tea Party, quer dizer, hora do chá. Porque quando foi a Revolução Americana, os ingleses lançaram um imposto leonino em cima do chá, e os plantadores de chá aqui, o que fizeram? Jogaram um monte de chá no mar, quebraram todos os barris de chá, jogaram tudo no mar em protesto. Então, e foi aí que começa a Revolução Americana, começou com esse negócio do Tea Party. Então eles estão fazendo agora os protestos de novo contra imposto. Né? O Obama aqui, o negócio dele é assim, tomar um monte de dinheiro de quem trabalha para dar para quem não trabalha, sabe certo? Então o pessoal está muito puto com isso e fizeram protesto em 2.000 cidades. Atenção, 2.000 cidades. Cheio de gente. Né? Em todos os 50 estados, 2.000 cidades teve protesto. Não saiu uma linha em toda a grande mídia. Essa talvez seja a maior onda de protesto que já houve na história americana. Os caras não noticiam, é como se não tivesse acontecendo nada. Você acha que isso é normal? Ora, eu sou jornalista há mais de 40 anos, eu nunca vi uma coisa dessa. Quer dizer, é algo de muito estranho que está acontecendo na mídia. Isso não é incompetência, isso aí é manipulação, isso é uma coisa criminosa, e eu acho que os leitores, consumidores dessa porcaria deveriam partir para a justiça, acusar esses camaradas de fraude, porque afinal de contas, o exercício da profissão jornalística implica uma ética, inclusive
um respeito pelo consumidor. Isso está sendo sistematicamente desrespeitado, não é por um, por dois jornais, é por todos os grandes jornais. E se não fosse internet, nós não saberíamos de nada. Olha, eu nunca vi, ao longo de toda a minha existência de jornalista, eu comecei a trabalhar no jornalismo com 17 anos de idade. Tá? Então eu estou completando o quê? 45, 40 e sei lá. 42 anos de serviço. Né? Deixa eu ver. Sei lá, perdi a conta. É 40 e lá vai perto. Né? Eu nunca vi um negócio desse, gente. Quer dizer, no tempo da ditadura, quando dizia que havia censura, era mais fácil você publicar informação naquela época do que hoje. Quer dizer, o bloqueio hoje é total. É uma coisa incrível, incrível. Naquele tempo, a censura às vezes proibia uma notícia, mas passamos o dia ela liberava. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu trabalhava no Diário Popular e o editor de polícia do Diário Popular ficou doente e me chamaram para editar a página de polícia, né? Então eu não sabia direito das instruções que tinha ali, via as notícias que tinha, e tinha um assalto numa loja de armas. Eu falei, oba, então isso aqui é a manchete. Pá! Meti lá na manchete, né? E eu não sabia que essas notícias de assaltos envolvendo roubo de armas estava proibido pela Polícia Federal. Eu não sabia. Eu fui lá, fechei a página, mandei a página para rodar e fui dormir, né? Bom, quando eu acordei, o editor da página já estava na cadeia, coitado, né? Mas ficou lá umas horas e mandaram embora. Daí os caras me chamaram e falei, não foi culpa dele, foi culpa minha, ele não veio trabalhar, eu não sabia, não tem experiência. Então, ficou por isso mesmo. 2 dias depois a notícia saiu. Porque era só para não atrapalhar a investigação. Então, muita coisa, a maior parte das notícias proibidas se referiam diretamente ao terrorismo. E não era uma proibição definitiva, era assim, temporária. Mas no máximo 2 semanas aquilo ficava. Né? E naquela época, você tinha todos os instrumentos jurídicos para você recorrer contra isso. Hoje não tem. Por exemplo, o pessoal que foi processado na justiça militar, até hoje, os próprios caras que foram presos, eles reconhecem que a justiça militar sempre foi honesta, sempre lhes deu todos os meios de defesa. Quer dizer, a justiça estava funcionando. Né? Agora, hoje, o que você pode fazer contra esse bloqueio total? Quer dizer, essa quadrilha de bandidos que são os donos dos jornais. Né? Não envolva nisso os Mesquita, porque os Mesquita não tem mais o controle acionário do Estadão. Eu não sei quem manda no Estadão agora. Mas esses marinhos, esses frias, isso é um monte de bandido. Os caras estão empenhados assim, em controlar o fluxo de informação, porque, sabe, a ação humana, ela é alimentada pela informação. É a informação que chega a você que determina a ação que você vai tomar. Não é isso? Por exemplo, se o teu saldo no banco está em vermelho, o banco tem que avisar, porra. Para você cobrir o rombo, fazer alguma coisa. Agora, se não te avisa nunca, e o seu saldo vai aumentando. Passa 3 anos. Né? Então, faltava lá $10, agora já falta $1,5 milhão. Você não pode agir. Tá certo? Você não pode tomar essa decisão. Então, quem controla o fluxo de informações, controla as suas ações. E olha, eu digo para você, essa turma está firmemente empenhada em controlar vocês todos desta maneira. Isso não é incompetência jornalística, não é nada, bicho. Esse pessoal tudo recebe instrução de Rockefeller, de George Soros, do CFR, e faz a coisa direitinho, do jeito que os caras querem, segue a receita. E quando você quer investigar os fatos, né, mesmo os fatos mais banais, como esse negócio dos documentos do Obama, falou, onde já se viu, quer dizer, um candidato a presidente da República que não tem documento, não mostra documento, isso nunca aconteceu na história humana, porra. Né? Agora, se você quer investigar isso, isso é teoria da conspiração. Fala, mas eu não estou fazendo teoria nenhuma, eu estou só perguntando. Né? Se você pergunta, porra, cadê os documentos de identidade do homem? Isso é teoria da conspiração, porra. Isso não é. É racismo. Eu digo, mas fica meu filho. Como é que eu vou saber a raça do cara se você nem me mostra o documento dele? Né? Então,
Nem a raça dá para saber, porque o Obama tem tipo brasileiro, que tudo quanto é raça misturado. Tá certo? Então, como é que eu vou saber? Não se sabe direito nem quem é o pai do cara, porra. Outro dia circulou na internet uma notícia de um cubano dizendo, olha, quando ela tinha 18 anos, a mãe do seu Barack Obama esteve lá em Cuba, deu para meio mundo lá e saiu de lá grávida. Eu não sei se isso é verdade. Como é que eu vou saber? Só vendo a certidão de nascimento, porra. Então, não pode investigar nem isso. Então, veja o que está havendo aqui. É um controle total do fluxo de informações. Quer dizer, é uma obra de engenharia calculada para induzir as massas a se comportar dessa ou daquela maneira, a favorecer esse, aquele candidato, a consumir tal ou qual produto, tá certo? A ficar contra ou a favor isto ou aquilo. Tá certo? E é claro que isso é um crime. Claro que isso é uma fraude. Então, não é questão da gente reclamar. O que tem que fazer, os leitores têm que começar a se juntar e dar queixa na delegacia do consumidor, tanto no Brasil quanto aqui. E se der queixa, olha, não tem barriga me dói. Uma coisa como essa que aconteceu aqui, 2.000 movimentos de protesto em 2.000 cidades. Em 50 estados, e não sai uma linha. O que é isso? Agora aqui também, essa semana teve um caso de um sujeito lá que usava, né, o seu enteado de 5 anos de idade para práticas sexuais, usava e ainda emprestava para os amigos. Agora, é proibido contar que o sujeito era gay. Que ele vivia com outro homem. É proibido. A palavra gay não aparece, a palavra homossexual não aparece. É uma coisa incrível. É claro que isso é manipulação, é claro que isso é fraude. Agora, até quando eu vou ficar só na reclamação? É preciso agir contra essa gente. É preciso agir enquanto ainda há meios de agir, porque daqui a pouco não há mais. A hora que você tiver uma geração inteira de juízes formados nessa mentalidade, formados na ideia do direito achado na privada, daí acabou, não adianta mais você recorrer. Mas por enquanto ainda tem juízes, tanto aqui quanto no Brasil. Então é agora que tem que agir. É agora. Atenção, liberais, conservadores, tá? Vocês ficam gastando dinheiro pra caramba pra... precisamos difundir as doutrinas liberais. Não precisa difundir doutrina liberal merda nenhuma. Política não é difusão de doutrina, gente. Política é ação. Em política você não pode derrotar uma ideia, você tem que derrotar uma pessoa. Tem que tirar o sujeito de lá, você está entendendo? Quando é que eu vou entender isso aí? Agora, aqui o José Roldão me manda uma notícia que saiu aqui na revista Época, né, que tem aqui um casal sueco que teve lá um bebê já está com 2 anos, e eles não revelam o sexo da criança. Não diz se é menino ou menina. E veste ele um dia como menina, outro dia como menino. Porque diz que ele vai escolher o seu próprio sexo, né, quando ele crescer. Né? Ora, você vê, toda essa história começou quando alguns pseudo-intelectuais começaram a especular em torno da noção de gênero, distinguir entre gênero e sexo. Gênero é o equivalente gramatical do sexo, é o equivalente indireto. Porque quando nós dizemos, por exemplo, o leão e a hiena, nós estamos atribuindo, né, figurativamente, um só sexo a uma espécie inteira que tem os dois. Nós falamos o elefante e a baleia. Não quer dizer que todas as baleias sejam menininhas, tá certo? E que os elefantes sejam todos gays. Tá? Não é disso que nós estamos falando. Então, isso quer dizer que, veja, o gênero é apenas a correspondência gramatical de um fenômeno natural chamado sexo. Certo? Ora, daí alguns fulanos com muita merda na cabeça, mas o excesso, que merda na cabeça um pouco é normal, mas eles têm um excesso, decidiram dar um alcance sociológico à noção de gênero, né? E desconectaram totalmente a noção de gênero da noção de sexo. Quer dizer que
passaram a achar que a identidade sexual do sujeito não é uma questão de sexo, é uma questão de gênero. Ou seja, você nasce e os outros, arbitrariamente, vendo que você tem um pinto, classificam você no sexo masculino. Ora, mas que violência, que coisa horrorosa, né? E daí vem lá a menininha, né? Sei lá, a xoxotinha, e você então, maldosamente, criminosamente, você diz que ela é menina, porra. Onde já se viu? Né? Até com os animais a gente faz isso. Tá, o cavalo tem um piruzinho, você chama de cavalo, né? Tem a xoxotinha, você chama de égua. Onde? Mas não é uma crueldade, minha gente? Né? Então, os caras disseram que a identidade sexual do sujeito é uma imposição tirânica da sociedade, e você é obrigado, né? A mim, por exemplo, me informaram, quando nasci, você é menininho, e eu tô aqui há 62 anos me deixando enganar, porra! Vai ver que eu sou mulherzinho, não sei, os caras me enganaram, só porque eu tinha um peru, vê que coisa injusta, né? Então, os caras meteram essa ideia na cabeça, e agora o que aconteceu? Quer dizer, como teoria, a coisa já era inteiramente absurda, boboca, estúpida e mal intencionada. Porque as pessoas não faziam de estupidez. Quando faz de estupidez, é pior ainda. Porque se o sujeito dissesse, olha, vou fazer isso de malícia, vou enganar todo mundo, fazer todo mundo de trouxa, eu até entendo. Agora, o sujeito que acredita mesmo nisso, é pior. É muito pior. Porque um só é desonesto quando ele quer ser, e o outro é desonesto permanentemente. Quando a pessoa diz, mas será que a pessoa sabe? Será que ela faz isso conscientemente? Eu digo, se fizer inconscientemente é muito pior, você não entende isso? Quer dizer que, porque a diferença entre um ato e um hábito. O cara que faz as coisas sem saber, ele faz permanentemente. Então, a teoria já era criminosa. E agora esse casal decidiu levar a teoria à prática. O que que significa? Significa que esta noção, vamos dizer, de que o gênero é imposto, que ela mesma é uma teoria inteiramente arbitrária, ela agora está sendo imposta a essa criança. Ora, mas se ela mesma já nasce já é educada na base das duas identidades sexuais, ela, quer dizer, ela pode se vestir como menino ou pode se vestir como menino, mas não quer dizer que cada vez que ela veste como menino aparece um piruzinho e veste de menino aparece uma xoxotinha. Não. Quer dizer, o equivalente anatômico não modifica. Essa criança vai ter alguma dificuldade de associar uma coisa com a outra. Quer dizer, estão apenas criando um problema para a criança. Pode ser que ela supere isso numa boa, né? E ela mesmo, daqui a pouco ela vê aquele bando de menino, compara, né? É a experiência que todo mundo teve, né? Você olha a menininha, você vê, e tem um negócio lá que é diferente do meu, não é isso? Ou vocês não tiveram essa experiência, vocês não sabem, né? Confiram com seus próprios olhos, está em tempo ainda. Quantos anos você tem? 50, 60? Se você nunca viu, veja. É uma coisa muito interessante. Você pega uma criatura do outro sexo e pede para ela tirar a saia, tirar a calcinha. Você olha e você confere por você mesmo. Tá certo? Quer dizer, esse é o método tradicional de identidade sexual. É este. Mas os caras inventaram que não é assim, que é uma imposição tirânica da sociedade. Ora, falando português, claro, a mim jamais ninguém me informou que eu era um menino. Né? Foi eu mesmo que vi as meninas e falei, tem um negócio diferente aí. É na hora de fazer pipi, né? Ele fazia de pé. A menina abaixava. Por que você abaixa? Por que você faz pipi assim? É tão esquisito. Daí a menina explicava, não, é porque é diferente. Ué, é uma experiência universal, todo mundo teve. Né? Aquela criatura infeliz que na infância jamais viu, né, uma criatura do outro sexo fazendo pipi. Né? Eu acho que são pessoas raríssimas. E é na hora que vai tomar banho, pega todos os bebezinhos, todos menininho, menina, todo mundo banho junto, né? Você vê isso aí, você vê com os olhos da cara. Agora vai dizer que foi a sociedade que lhe impôs essa coisa? Ora, mesmo para o sujeito ser um transexual, o que é um transexual? É um sujeito que sabe que é homem e não está gostando disso. Quando ele vem com aquela história de que, não, eu sou uma mulher que nasceu no corpo do homem, isso é uma figura de linguagem, meu Deus do céu. É? Quer dizer, eu tenho uma forma anatômica e queria ter outra. Né? Assim como tem o sujeito que é careca e queria ter cabelo, o sujeito que é gordo queria ser baixo, o sujeito que é baixo queria ser alto.
Ué, então ele está insatisfeito com aquilo. Agora, pelo fato dele estar insatisfeito com a sua condição, não quer dizer que ele seja outra coisa. Ele quer ser outra coisa. Tanto que existe a operação transexual. Se não fosse isso, fosse apenas a questão de mudar de gênero, o sujeito decreta, pronto, virei mulher. Sumia o peru na mesma hora, porra. Não é isso? Por que que tem aquela trabalheira toda? Eu estive lendo os negócios, é uma coisa miserável, leva um ano de sofrimento. Tá certo? Por que que você tem que se submeter a tudo isto se é tão fácil mudar de gênero? Se gênero é uma mera convenção. Ora, porra! E até onde vai chegar a loucura humana? Esse pessoal está... Eles... E tudo isso é um insulto à inteligência humana, viu? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Aqui é o Enzo, tudo bem? Quem é? Aqui é o Enzo, tá me ouvindo? Aquilo? É o seguinte, eu queria que você dissesse alguma coisa sobre o que você achou de mais interessante, o que você descobriu, percebeu sobre Bernard Lonergan, Luiz Lavelli, Mário Ferreira dos Santos e Xavier Zubiri. Isso aí dá para dar um curso inteiro. Mas vamos lá. Vamos lá. O Bernard Lonergan foi o primeiro sujeito que entendeu como é que funciona a inteligência humana. Ele escreveu um livro de 1000 páginas chamado Insight, que todo mundo tem que ler. E, olha, é um livro que mostra para você, na medida que você entende a inteligência, você se torna mais inteligente. Ninguém lê esse livro impunemente. É um livro bastante trabalhoso, tem várias páginas ali que são verdadeiros exercícios que você tem que fazer para entender como é que funciona. Mas faz um bem danado, né? O Xavier Zubiri, esse é o mais difícil de explicar como é que o Xavier Zubiri é um filósofo espanhol que, como ele, durante a Revolução Espanhola, ele ficou do lado republicano, o que foi, cá entre nós, foi uma cagada, porque o governo republicano já era uma ditadura. Depois ficou numa situação difícil com o governo franquista e teve que sair da universidade e ficou dando aula em casa. E toda a obra do Xavier Zubiri é de publicação póstuma, com exceção do primeiro livro, que se chama Naturaleza, História de Dios, no qual ele ainda não mostra a que veio. Quando o homem morreu e começou a sair esses livros, isso já na democracia espanhola, foi um susto. Porque o sujeito era quase um novo Santo Tomás de Aquino, tá vendo? O ponto central da filosofia do Zubiri é a ligação entre inteligência e realidade. E ele mostra ali, entre outras coisas, vamos dizer, que essa dimensão que nós chamamos de realidade é uma coisa que só existe para o ser humano. Quer dizer, os animais não vivem provavelmente na realidade, vivem numa espécie de névoa subjetiva. Tá certo? E como se constitui, então, essa dimensão de realidade para o ser humano, esse é um dos assuntos do Zubiri. Quem mais ele falou? O Mário Ferreira, então, é o sujeito que se dedicou a reconstruir o que teria sido a filosofia pitagórica. Mas a filosofia pitagórica que ele constrói não é a do Pitágoras historicamente considerado, é a dele. Né? E eu acho o Mário, na verdade, um gênio muito maior do que Pitágoras, mas muito maior. O Pitágoras deu lá 2 ou 3 dicas, né? E, com base nessas 2 ou 3 dicas, o Mário construiu o que eles chamam de uma metalinguagem da ciência, uma metalinguagem inteira. Tá, né? Então, entre outras coisas interessantes que o Mário fez, está a descoberta de que os números que nós utilizamos na contagem, 1, 2, 3, 4, são categorias do conhecimento humano, e categorias do ser, são estruturas do próprio ser humano. Mas você, no mero ato da contagem, você está percorrendo, né, todas as dimensões possíveis que cada ser tem. Por exemplo, para um ser alguma coisa tem que ter uma unidade. Né? O ser e a unidade são a mesma coisa, dizia Duns Scott. Mas essa unidade, quer dizer, sempre se compõe de alguma contradição interna. Existe alguma contradição interna, então é dualidade. Essa
dualidade, por sua vez, implica uma relação, tem um terceiro elemento, e assim por diante. Quer dizer, você fala de contar, você está passando as várias categorias do ser e do conhecimento. Mas isso aí não é assunto aqui para esse programa. Isso aqui precisa muitas e muitas aulas para explicar esse negócio. Né? E o Louis Lavelle é, vamos dizer, o único filósofo do século XX que levou a sério a ideia de que a realidade existe. Tá certo? Então, é um homem que passou a vida tentando restaurar no ser humano o senso, vamos dizer, da presença da realidade e da sua presença na realidade. Quer dizer, você ler o Louis Lavelle é você acordar de um pesadelo filosófico de 4 séculos. Para mim, para o meu gosto pessoal, o Lavelle foi o maior de todos. Eu nunca li uma linha do Louis Lavelle que eu não concordasse, o que eu não posso dizer de nenhum dos outros. Bom, vamos lá. Agora, aqui eu estava comentando o negócio da mídia, né? Por que acontece essa ocultação na mídia? Veja o que houve aqui a semana passada. O Washington Post, né, que é o jornal preferido dos intelectuais iluminados, marcou uma festa onde você, pelo preço módico de $250 mil, você teria acesso direto aos altos executivos da administração Obama através dos repórteres e comentaristas do jornal. Isso quer dizer que o jornal, a redação do jornal, ela virou parte da administração. Antigamente a gente falava de promiscuidade entre mídia e poder, mas isso já não é mais promiscuidade, isso é identidade total. Claro que houve protestos, né, houve um escândalo e daí a festa foi cancelada. Mas a festa foi cancelada, mas o fato é o seguinte: os repórteres e comentaristas do Washington Post já confessaram: nós temos acesso ao pessoal da alta administração e nós podemos abri-la a quem quiser. Tá certo? Quer dizer, isso aí é o suficiente, vamos dizer, a simples proposta disso aqui é suficiente para que você processe o jornal e o feche e põe os seus donos e a sua redação inteira na cadeia. Porque isso é tráfico de influência. Agora, o pessoal reclama, mas ninguém vai fazer nada. Agora, enquanto a gente ficar na base dos... Vê o pessoal fazendo crime atrás de crime. E a gente protesta. Como se a diferença entre nós e eles fosse uma diferença de ideias, de doutrina. Ah, nós pensamos diferente. Olha, não. A diferença entre nós e esses caras é o seguinte: nós somos gente honesta, eles são todos ladrões criminosos. Essa é a diferença. Enquanto a gente não enfrentar essa realidade, saber que você não pode enfrentar o crime por protestos e palavras, mas você tem que agir, e não se trata de vencer ideias, trata de pôr indivíduos na cadeia, tá certo? De tirar o poder de indivíduo, tirar o poder da mão dessa gente. Quer dizer, o cara que tem um jornal e usa pra isto é um criminoso, você tem que tirar o jornal dele, pô. Se não mandar o cara pra cadeia, pelo menos manda pra casa. Ai. Agora, chegou uma notícia aqui de que, eu estou até procurando, mas é tanto papel aqui, de que o consumo de cocaína no Brasil está aumentando. Você vê que coisa fabulosa. Está aumentando fabulosamente desde a tal da redemocratização. E todo mundo está tão satisfeito no Brasil que está todo mundo cheirando coca. Né? Agora, preste atenção, no mundo inteiro o consumo de droga diminui. No mundo inteiro. Quer dizer que algo está se fazendo para reprimir o consumo de droga e está funcionando. Nos Estados Unidos eles conseguiram reduzir para 1/3. Sabe lá o que é isso? E aí o pessoal ainda diz: combater droga não adianta, a guerra contra drogas não funciona. Ah, não funciona. Só diminuiu, cortou 2/3 do consumo. Né? Agora, no Brasil tem essa política chamada redução de danos. Redução de danos para quê? Redução de danos para o narcotraficante, porra. Você reduz o prejuízo dele, ou seja, você aumenta o lucro dele. É para isso que serve essa política. E os caras que inventaram isso sabem perfeitamente disso. Não vão dizer: isso é um erro científico, eles avaliaram errado. Avaliaram errado nada, avaliaram corretissimamente. Esse pessoal é tudo cúmplice de narcotráfico. Quando é que vocês vão deixar de ser ingênuos, porra? Então, quer dizer, já tem mais brasileiro aí morrendo. Enquanto isso, o que eles vão fazer? Controlar os narcotraficantes?
Não, meu filho, eles vão controlar a sua conta bancária. Acabou o sigilo bancário no Brasil. Botaram lá um computador, né, com o nome de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que vai controlar todas as contas bancárias do país. Você tirou R$1 da sua conta, vai lá no computador do governo. Quer dizer, o que é isso aí? É o Big Brother, é o fim do sigilo bancário. E o pessoal assiste tudo isso e diz amém, aceita. Quer dizer, o que você vai fazer contra essas pessoas que estão matando 50 mil brasileiros por ano? Nada. Vamos fazer contra você. Contra o cidadão brasileiro que está trabalhando e ganhando seu dinheiro. Então, ora, esse controle total das contas bancárias pelo governo significa o seguinte, meu filho. O seu dinheiro não é mais seu. O seu dinheiro é uma concessão provisória do governo. Quer dizer, isso é um passo de gigante na direção do socialismo. Né? Agora o pessoal fala, não, isso aí, comunismo do Brasil, isso é teoria da conspiração. Tá falando, porra, mas o que é isto? Mas que idiotice! Os caras só acham que existe comunismo assim, se tiver um decreto. Olha, turma, agora é o comunismo. Ponto. Se não tiver um decreto assim, eles não percebem. O comunismo está na cara deles. Né? E eles não percebem. Enquanto isso, eles estão preocupados com o que? Aqui, a Procuradoria-Geral da República está propondo ação para reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Ah, mas nós sabemos que isso é uma coisa tão urgente. Né? O Brasil está cheio de gays querendo dar e o governo não deixa, a sociedade não deixa. Né? Eles não, coitadinhos, eles não podem fazer as putarias deles. Ninguém deixa, vocês são maus. Né? Então precisa vir o governo e proteger a prática da homossexualidade. Você vê que a coisa é tão proibida, tão reprimida, que no Brasil praticamente não tem gay, não tem viado no Brasil. Não é isso? O Luiz Mota diz que é, mas eu não acredito. Né? Porque como é que numa sociedade tão opressiva assim ele poderia fazer uma coisa dessa? Ele não faz, ele só fala. Né? Então, aquela turma toda que foi na passeata gay, todos eles estão sendo oprimidos, impedidos de viver suas vidas. Tá certo? Ai. Quer dizer, ver com o que está preocupado então a nossa Procuradoria-Geral da República. Também, veja outra coisa importantíssima, né? A FIFA reclamou dos camaradas que rezam no campo de futebol, mas que coisa medonha, né? Quer dizer, o sujeito vai lá, só porque ele quer ganhar a partida, ele reza, Ave Maria, um Pai Nosso. Isso é altissimamente ofensivo para todas as pessoas de outras religiões, sobretudo para os ateus, eles ficam escandalizados. Né? Essa turma da parada gay, que aparece tudo lá de bunda, mostra a bunda, mostra o pinto, lê para criança, né? Fica se agarrando lá. Não, isso não escandaliza ninguém, isso é normal. Agora, você rezar uma Ave Maria, que coisa medonha, meu Deus do céu. Isso ofende profundamente a sensibilidade dos ateus, muçulmanos, etc, budista, né? Agora, aqui, nos Estados Unidos, também é a mesma coisa. Quer dizer, as escolas aqui, muitas escolas proíbem você usar qualquer símbolo religioso se for cristão. Se não for cristão, pode. Você vê que coisa? Né? Agora, quando eu comecei a escrever sobre esse negócio de perseguição anticristã, anos atrás, já havia milhares de fatos desse tipo acontecendo. Daí o que as pessoas diziam? Isso aí não está acontecendo nada, isso é teoria da conspiração, imagina, isso é uma exceçãozinha, uma coisinha que aconteceu aqui e ali. Depois, quando os fatos vão se avolumando, eles entram no cotidiano. Então, primeiro você nega que esteja acontecendo, tá certo? E depois você diz, mas não tem nada demais. Então você se adapta. É assim que se faz. Isso aí é obra de engenharia social, calculada para você impingir à população uma mudança que é contrária aos valores e crenças da população. Então, primeiro, você toma providências que são, assim, improváveis, inverossímeis. E daí você continua fazendo o inverossímil. Então a coisa passa do inverossímil para o banal. Primeiro você acha que é tão absurdo que não pode estar acontecendo. E depois já banalizou. E daí você já acostumou e daí você não pode reagir mais.
Gente, vocês têm que reagir quando a coisa começa. Quando está começando. Não é depois que o negócio já virou institucional e já teve o controle completo da coisa. Por que esperar isso aí? Por exemplo, eu estou avisando, gente, a pedofilia será liberada no Brasil. É agora que você tem que agir. Aliás, tem aqui um leitor que protesta com justa razão. Olha aqui, vou ler. Bruno Magalhães. No último Trout Speak, você injustamente retificou suas críticas aos desembargadores do Rio Grande do Sul. É que com a notícia de que o artigo 217 do Código Penal havia sido revogado, a situação deles então não era propriamente de usurpadores do Legislativo, mas de iniquidade na aprovação da decisão. Não acompanhei o caso que estava sub júdice, mas de fato a vítima tinha apenas 12 anos. E nesse caso a questão é crime, sim, pois ainda está vigente a presunção absoluta de violência em crimes contra os costumes, se a vítima não é maior de 14 anos. É o artigo 224, a linha A do Código Penal. Então, primeiro, quando houve essa sentença absolvendo o sujeito que abusou de uma menina de 12 anos, né, eu chamei os caras de usurpadores, de filhos da puta, etc, etc. E tudo que tinha nome, só não usei os palavrões que eu não desconheço, tá certo? Porque a minha erudição escatológica tem seus limites, tá certo? Então, daí veio a notícia de que o artigo 217 tinha sido revogado, então aquilo não era mais crime. Então daí, o que eu disse? Eu falei, continua sendo imoral a coisa, mas a culpa não é do juiz, é do legislador. Agora aqui o Bruno me corrige, fala, não, os juízes usurparam a função. Sim, por quê? Eles não podiam absolver o cara, porque o artigo 224 continua em vigor e o artigo é muito claro. Diz que existe presunção de violência no ato sexual se a vítima for menor de 14 anos, o que era precisamente o caso. Então eles não podiam absolver o camarada de jeito nenhum, eles absolveram contra a lei e eles devem ser retirados dos seus cargos a pontapés. Eu gostaria de ver um filho da puta desse. Né? E dizer, espera que eu te chame de excelência, assim. Espera que eu te trate com respeito. Respeito nada, meu filho, você é tapa na cara, porra. Eu, sinceramente, eu não resistiria a dar um tapa na cara de um filho da puta desse se eu visse. Quer dizer, você, além de você legitimar a posse sexual de uma criança de 12 anos, o que já por si já é um crime, você ainda o está fazendo contra a lei, quer dizer, você está usurpando a função do legislador. E você quer que eu te respeite como juiz? Tu não é juiz merda nenhuma. Tu é um criminoso, um filho da puta, teu lugar é na cadeia. Agora, o que vão fazer contra esse juiz? Não vão fazer nada. Nada. Então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Não tem ninguém. Agora, olha aqui. Coisa importante. 5 legisladores republicanos aqui nos Estados Unidos exigiram que o presidente Barack Obama dê garantias de que as agências de inteligência dos Estados Unidos não têm informação nenhuma que implique o tal do Manuel Zelaya com o narcotráfico. Ora, mas é claro que elas têm essa informação. Porque se o Obama está aí botando pinto na mesa, dizendo que tem que reinstalar o sujeito no poder, né? E se ele está fazendo isso, sabendo que o cara está envolvido no narcotráfico, então ele é um criminoso. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que garantir, olha, nós não sabemos de nada que envolva esse camarada no narcotráfico. E, no entanto, eles estão sabendo de tudo. Até eu estou sabendo. Isso aí já saiu no jornal, já tem para tudo quanto é lado. Como é que o Obama não sabe de nada? Né? Mas o Obama não sabe nem onde nasceu, ele não sabe nem quem é o pai dele. Ele nunca leu a certidão de nascimento dele, coitadinho. A única certidão que ele tem é aquela porcaria que pega pela internet, que é um resumo, que não tem nem não diz nem qual foi o hospital que o sujeito nasceu, acho que ele também não sabe. O Obama é que nem o Lula, ele nunca sabe de nada, coitado, está sempre inocente. Agora, aqui você vê, esta semana enforcaram lá no Irã mais 20 manifestantes.
Se faz protesto na rua, vai pra forca. Isso aí não escandaliza o governo americano. Até a Hillary Clinton pediu que o Obama falasse alguma coisa. Olha, está dando na vista, Obama. Vamos fazer de conta que a gente se preocupa com isso. Obama não quis nem fazer de conta. Entendeu? Agora, então, quer dizer, está consolidando esse cara no poder, assim como está consolidando o Hugo Chávez na América Latina com esse apoio que está dando ao Zelaya. Então aqui, gente, tem 3 comunidades humanas que me impressionam pelo amor que ela tem a seus próprios traidores. Não pode ver um traidor, não pode ver alguém fazendo ao contrário, que imediatamente você já fica de calcinha molhada e começa, meu benzinho, meu queridinho. Essas 3 comunidades são os americanos, católico e judeu. Esses 3 só estão se ferrando por causa desse amor que tem a seus traidores. Quer dizer, o que é isso? Mas que fraqueza humana é essa? Que covardia, que desfibramento, que coisa mais feia, que exemplo que vocês estão dando pro mundo, porra. Quer dizer, o Barack Obama, todo mundo sabe, a carreira dele foi toda paga pela Arábia Saudita. Daí o cara toma o poder e a primeira coisa que ele faz, chegar para a Suprema Corte e falar, não pode investigar nada da Arábia Saudita. Só isso já é suficiente para fazer o impeachment. Mas daí os caras, não, mas ele está de boa intenção, coitadinho, pobrezinho, né? Sofreu na infância, foi discriminado uma pinóia, só foi discriminado na Indonésia. Aqui nunca sofreu discriminação nenhuma, todo mundo ajudou. Né? Judeu, mesma coisa. Todo mundo votou no Barack Obama, porra. Agora fica reclamando, ele está acabando com Israel, blá, 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 blá. Porra, o que você tem na cabeça? Acorda, gente. Traidor é traidor, vocês têm quando é que vão entender isso aí, porra? Né? E católico a mesma coisa. Igreja católica, o sujeito é comunista infiltrado. O que a gente faz? A gente chama ele lá em Roma, passa a mão na cabeça dele, fala, meu filho, que nem o cardeal Ratzinger fazia com o Frei Beto e o Leonardo Boff. Meu filho, fale menos. Né? Agora, se você é cristão, fiel à tradição, tá não, daí a gente excomunga. Eu digo, porra, e por que você gosta dos seus inimigos? E, pô, você se ferra, a culpa é sua mesmo. Tem que parar com isso, gente. Tem que parar com... É uma coisa impressionante, impressionante. Agora, os outros estão aprendendo, né? Na França, então, por exemplo, qualquer manifestação nacionalista, se você disser, por exemplo, que você prefere um produto francês a um produto qualquer, olha, eu fumo aqui Gauloise porque é francês. Tá certo? Isso é racismo na França. Quer dizer, o francês já aprendeu também, né, a afagar os seus inimigos e bater nos seus amigos. Né? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Na França, a moda é bater em judeu. Né? Você vê o judeu na rua, pá, desce o cacete do cara. E daí você sai e publica um negócio falando contra a Igreja Católica, porque a notícia da nova aliança com Jesus Cristo é ofensiva aos judeus. Você está entendendo? Então você bater no judeu pode. Agora você lê o Novo Testamento é altamente ofensivo. Eu digo, mas que merda é essa, porra? Em que mundo nós estamos entrando? Até quando nós vamos aceitar essa regra do jogo? Peraí, tem gente na linha aí. Hoje está difícil essa linha, ninguém consegue falar. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, Lavo, tá me ouvindo? Perfeitamente. Ah, beleza. É Marcos, tá falando de Porto Alegre. Marcos, tudo bem? Aqui. Tudo bem, o senhor, como é que tá? Tudo em ordem, graças a Deus. Olavo, a minha questão é a seguinte, sobre a religião de novo, né, que eu geralmente entro nesse assunto. No cristianismo, né, tem aquela história de que o Cristo dá para os apóstolos a ideia de que eles... Aliás, não. O ato concreto de que eles vão para evangelizar, mas eles não convertem as pessoas. Quem converte é o Espírito Santo, né? Certamente. O Espírito Santo é um elemento que toca o coração humano, que é onde o homem não pode chegar. Perfeitamente. A minha pergunta é a seguinte, existe algum fenômeno análogo desse tipo no Islã? Ou qual é a relação no Islã do mundo espiritual com o coração do homem? Não, ali é diretamente a vontade de Allah. Quem te converte é Ele mesmo, se Ele quiser. Se Ele quiser tampar os seus olhos, tampará eternamente. Então, essa é decisão pessoal. Uhum. Bom, é basicamente isso. Bom, que já é uma coisa predestinada, então. Quer dizer, já está
já tá tudo predestinado, já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, já tá. Quer dizer, não adianta você. Se você tiver que ser um infiel, você será mesmo. Eu acho isso totalmente errado. Eu acho a doutrina da predestinação, ela é absurda em si mesma. Ela não tem cabimento. Porque se você está as suas ações estão predestinadas, os seus pensamentos também. Tá certo? E a sua ilusão de que Deus pode convertê-lo se ele quiser, então terá sido inoculado em você pelo próprio Deus, quer dizer, Deus te enganou. Então, não é possível você pensar de Deus e ter amor a ele ao mesmo tempo. Então, aí não dá, porra. Isso é absurdo. Né? E assim vai. Tá bom, no judaísmo não existe esse problema da conversão, porque você já nasce ali dentro. E eles não gostam nem que os caras se convertam, só vai dar trabalho. Até ensinar para você tudo. É, mas a gente não. Puta, já é um pentelho aí querendo se converter, nós vamos ter 20 anos de trabalho com esse cara, puta vida. Então, o judaísmo não é proselitista. Tá bom então, Olavo. Um abraço pro senhor e bênção pra todo mundo aí. Então, para você também, tudo de bom. Peraí, tem mais alguém aí na linha? Então acho que o nosso tempo acabou. Ainda temos um pouquinho aí. Então vamos lá. O que mais nós temos aqui? Olha, eu gostei desse negócio do pessoal mandou um insulsa lamber sabão, sabe? Voltar para casa. Ele chegou lá, ele achou que ele ia mandar fazer acontecer. Né? Os caras receberam ele aos gritos, mandaram ele de volta, né? E mostraram que não tem nenhum respeito por essa porcaria de UEA. Peraí, quem tá na linha aí? Alô? Alô, professor? Sim, quem é? É Ruslan, de Nova York. Opa, tudo bem? Tudo jóia, eu vou ser bem rápido e breve, professor. O senhor já leu o livro chamado Red Cocaine? Li, e citei nos meus artigos várias vezes. É o Joseph Douglas. É um livro importantíssimo que mostra que quem criou a rede do narcotráfico, tal como existe na América Latina, hoje foi a União Soviética. Eles pegaram o narcotráfico incipiente que existia nos anos 50 e treinavam agentes para ir lá e se apossar das redes, tá certo? E organizar a coisa. Então foi aí que a coisa começou a crescer. E isso aí esse livro é baseado num depoimento do general tcheco Jan Sežna, que participou pessoalmente desta operação. Então ele não está falando dos outros, não. Está falando, eu fiz isso assim, 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 assim. É um livro, leitura indispensável. Ninguém entenderá o que está acontecendo no mundo hoje sem ler esse livro. Perfeito, eu vou colocar no meu blog isso, apontando esse livro. Professor, muito obrigado. Fica com Deus. Douglas com 2 S. Acho que... Douglas com 2 S. Ok, professor. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. 1 minuto? Então é só para dizer até semana que vem. Muito obrigado a todos. Até lá.